Bem-vindos à primeira temporada do podcast Sul Universal. O sotaque sul-americano e a mais profunda raiz da música brasileira criaram uma linguagem musical peculiar no Rio Grande do Sul e que nos últimos anos tem se aberto cada vez mais para uma fusão com o universal. Este programa vem trazer luz aos diversos temas que compõem essa característica sul-universal, que tem mostrado artistas e grupos que apresentam em seus trabalhos uma sonoridade que é latino-americana, que é universal, mas sobretudo é brasileira. E, portanto, propõe a todo mundo que seja reconhecida como música brasileira. Sou Carlos Badia e tenho a honra de participar como apresentador deste programa e ter sempre junto nos episódios desta temporada os parceiros sul-universais Teixo Cabral, Ricardo Arenhalt, Hilton Vacari, Paulinho Cardoso, Matheus Alves e Fernando Graciola. Aqui, em 7 episódios imperdíveis, vamos falar da importância da música instrumental nesse papel agregador de um verdadeiro movimento sul-universal e das conexões culturais, estéticas, étnico-musicais e artísticas da música brasileira, latino-americana e, claro, sul-universal. Hoje estamos recebendo duas artistas da mais alta relevância na música do Rio Grande do Sul, artistas que acompanham essa cena, essa história, e a gente quer muito trocar, debater com elas esse tema tão vasto. Adriana Sperandir, que além de uma artista brilhante, é uma grande gestora na cultura, e por onde está a Adriana é sinônimo de qualidade e impulsionamento ao fazer cultural. E a Loma, que é uma diva da cultura gaúcha, uma artista pujante e talentosíssima, que nos brinda aqui com todo o seu conhecimento de música e de cultura, feita a partir do Rio Grande do Sul, mas sempre com essa característica brasileira e universal. Bem-vindas e muito obrigado por terem aceito esse convite. E inicialmente a gente pergunta a todos os nossos convidados como receberam essa ideia da existência do movimento sul universal, do movimento, de um movimento que parte dessa linguagem feita aqui no Rio Grande do Sul, de certa forma, a gente pode dizer isso, e parte para algo mais universal. E parte dos artistas, né? Eu acho que isso é mais importante que tudo. A música instrumental precisa de mais espaço. A música popular gaúcha, o pessoal, não, popular gaúcha tem que ser popular brasileiro. Popular gaúcha, ponto. Sou bairrista, entendeu? Então, se nós não temos esse espaço, ele foi batalhado por muitos anos, mas eu acho que no pós-pandemia, que eu vejo como um marco de antes e depois, a partir da pandemia, a valorização à cultura por parte do público se intensificou. Antes os teatros estavam vazios ainda para o artista gaúcho. E agora eu vejo os teatros lotados, uma valorização maior por parte do público. Mas ainda falta esse espaço, né, de conquista dos artistas da música popular gaúcha e da música instrumental, que é maravilhosa, não perde para nenhum estado brasileiro, para nenhum país, inclusive. Falta valorização do gaúcho para o artista gaúcho, né? Sem dúvida. O movimento sul universal, ele parte da música instrumental para localizar, digamos assim, essas intersecções de linguagens e tal, mas vocês como cantoras, especialmente cantoras, sobretudo cantoras, têm esse contato direto com essa música, né? Então como é que tu, Adriana, recebeu esse movimento, essa ideia de movimento? Estava mais do que na hora da gente entender a diversidade musical que a gente tem no estado, né? E eu via que ainda existe algumas resistências, né? Desde que eu me entendo por cantora nos festivais de música, por exemplo, eu sempre fui sul universal, né? Então sempre cheguei com esta linguagem, né? E aí você está trazendo este movimento agora, é necessário. Super necessário, eu acho que, e partindo dos artistas, né, como a Loma falou, e muitos se identificaram com este movimento, e eu acho que a gente tem uma tendência, é um momento certo para que a gente possa estar buscando cada vez mais esse reconhecimento da diversidade musical, e aí sobretudo na linguagem do instrumentista, né, que traz muito isso.
Às vezes no canto a gente tem alguma dificuldade de demonstrar isso, mas no instrumento, o músico gaúcho, o instrumentista, ele traz muito essa linguagem, né? Até porque tem muito contato, né, com a linguagem universal de uma forma geral. Então ele traz muito isso. A gente às vezes tem uma resistência em relação ao canto, né? Principalmente nos festivais de música. Quando a gente chega com uma linguagem um pouco mais universal, lá no início... A resistência, a né? resistência, a resistência. E nós chegamos em 2008 nos festivais, né, Loma? Acho que tu lembras bem. E eu quero aqui fazer um agradecimento, porque a Loma é uma referência para mim, como cantora, como artista, né, como uma ativista cultural. Então é um prazer estar aqui. E eu acho que tu lembras bem quando nós chegamos, né, com o nosso trabalho. Sim, nossa, super necessário e bem-vinda a chegada, né, dos Esperandires, da cantora Adriana, da compositora, né? Isso deu uma mexida, porque a Adriana fazia uma música universal e as pessoas... Entretanto, ela arrepiava o público, deixava as pessoas mudas. Então assim, olha, gente, não tem o que fazer. Como assim vamos descartar a Adriana? Eu me refiro aí no caso das participações que eu fazia no corpo de jurados, né? As reações, digamos assim, dos colegas de júri, as apresentações, não só da intérprete Adriana, como do conjunto, né, elaborado dos arranjos, né, das composições. Então isso precisa ser aberto. Nós somos gaúchos todos, né? Somos do Rio Grande do Sul e esse estado é muito rico justamente pela diversidade, como bem disseste, né? O Sul universal, ele chega em boa hora, na hora exata de fazer essa liquidificação, né, do que é nosso e do que é bom. E bem-vindo sempre, né, aos amantes da boa música. A citação dos festivais, né, Teixo e Paulinho, ela é importante porque hoje a gente, quando pensa na música feita no Rio Grande do Sul, a relação com os festivais, ela é uma relação absolutamente umbilical, né? Quer dizer, muita coisa foi gestada ali, muita coisa foi confrontada ali nos festivais, né? Porque havia uma resistência muito grande à fusão com o Universal, inclusive, né? Eu acho que mais do que tudo, assim. Mas a música feita nos festivais, o escopo dos festivais, ele fazia com que a cena se movimentasse e faz até hoje, né? Já foi mais forte, mas ainda existe. Ainda existe. Essa questão dos festivais na música regional, na perspectiva do desenvolvimento dessa música, ela é um fato, né? Eu acho que os festivais foram fundamentais num momento muito importante da nossa construção como artista. A minha, por exemplo, do Teixo, a gente participou, a nossa, enfim, participamos muito de muitos festivais. Eu, quando comecei, eu tinha 17 anos, quando vim para Porto Alegre. Tu entrasse na década de 80? 80. Eu também. Então, nesse período, aí convivi com grandes instrumentistas e Mário Barros enfim, daí e o pessoal que vinha do choro e a gente saindo de uma repressão muito forte ali, que foi a ditadura no Brasil, a ditadura militar. A gente não tinha onde se expressar. O artista estava muito reprimido. E aquela obra e toda aquela construção de artista e da música feita aqui no Rio Grande do Sul estava na gaveta, não podia. E aí vem os festivais, que começa ali com as Califórnias, nos anos 70, e começou a abrir espaço. Então eu me lembro que a gente ensaiava meses para ir numa Califórnia, porque era o único lugar que a gente podia tocar. Aí nos anos 80 começou a abrir um pouco com o final da... Né, explodiu o número de festivais no estado. Chegamos a ter mais de 50 festivais, então todo fim de semana tinha festival. E às vezes 2, 3 no fim de semana, e era o palco que se tinha. E porque tinha público,
e tinha palco, tinha estrutura para que aquilo acontecesse. Então eles foram muito importantes ali para a construção da música, e vejo vejo que a gente canta até hoje muitas das músicas que foram trazidas naquele momento ali, né? Mário Barbará, Jerônimo Jardim, quanta coisa foi construída ali, né? Thelmo, naquele momento. Freitas, Thelmo, exatamente. Nossa. Então eu acho que foi fundamental ali. Dali saiu essa geração que está hoje aqui, começando a fazer música instrumental, por exemplo, que é o nosso... da onde saiu e é o coletivo, né? Que essa rapaziada que está chegando agora é muito influenciada por aquilo que foi feito lá e o instrumental, porque a gente tem grandes instrumentistas aqui e começaram e se espelharam em Borghetti, em Diamandú Costa, enfim, é muita gente que pega essa nossa música hoje aqui e expande ela e traz essa miscigenação. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, meninas, que é que como é que vocês enxergam essa... a Adriana, que vem de Osório, Loma também tem a sua relação com Osório, com Santo Antônio da Patrulha, essa questão da apropriação que a gente tem dos ritmos que são incorporados aqui à nossa música. Como é que vocês trazem isso para a música de vocês? Como é que vocês incorporam isso? Eu acho que isso é muito importante, assim, para a música instrumental, inclusive, que é feita, né? Existe um cuidado, né? Porque não somente no nosso litoral, como no Brasil, para que essa cultura ela não seja modificada, porque ela é realmente de raiz, né? A exemplo do maçambique, que não é só aqui que rola, né? As congadas também existem no Triângulo Mineiro, e entre outros ritmos naturais daquele lugar, no restante do Brasil, Amapá, Bahia, no próprio Mato Grosso, né? Existe um cuidado, sim, dos grupos que preservam a cultura. E a gente respeita esse cuidado. Eu digo que eu não canto maçambique, eu faço um gênero maçambique. Isso é bem importante deixar claro, porque o maçambique é um alto religioso, né? A gente faz isso no sentido de divulgar, para que as pessoas conheçam e saibam que no Rio Grande do Sul existe uma cultura preservada que não é tradicionalista gaúcha somente. Haja vista ser este estado o mais diverso em matéria de etnias do Brasil, segundo pesquisas. A pesquisa negra traz essa cultura que é muito, muito antiga, vem de Brasil colônia, né? Com a chegada dos negros no Brasil e espalhados pelo Brasil. Então Osório preserva essa cultura por meio da Rainha Ginga e do Rei Congo, que é uma passagem de coroa de mãe para filha, de filha para sobrinha, se não tem filha, tá em família, isso há muitos anos, né? E isso é genuíno. A gente tem cuidado, tem muito cuidado, sim. Fizemos esse trabalho de divulgação que começou lá na década de 80, nós nos reunimos e com a preocupação de que os jovens, mas essa preocupação é nacional, de que os jovens não querem continuar com a cultura, eles têm vergonha por causa da globalização, né? Então é bem importante a gente fortalecer a nossa cultura local, e em razão disso, que é perigoso mesmo. O que passa na televisão? O que eles querem? Barbaridades, absurdos, uma música horrorosa, né? E é fácil o jovem se aliar a uma coisa assim, né? Então, essas culturas, elas são preservadas dessa forma. Mas, quando o jovem entra nessa, a gente tem que sempre surge alguém, né? Só não, pera um pouquinho, vamos dar uma chacoalhada aí, como foi o caso do trabalho que realizou o Ivo Ladislau e o Carlos Catuípe, fazendo o gênero de maçambique até para suscitar aquilo. Mas quem que esses caras estão fazendo aqui? Eles nem são daqui, né? Isso me perguntou um colega, esses caras se metendo aqui, e digo, por que tu não faz? É da tua terra,
tá no teu sangue, tu tá criticando, mas tu vai deixar, vai lá e faz. E realmente, eles foram lá e fizeram muito bem feito. É como se a cultura tivesse dono, né, e propriedade, na verdade ela tem origem, né? Tem origem. Então quando tu parte do Moçambique para fazer uma nova costura, digamos assim, né? E isso é a dinâmica da cultura, né? E é o que tornou conhecido o Moçambique através da música, exatamente, na verdade, né? Porque o alto religioso, a tradição, né, que a gente cultua e a gente respeita muito, né, tá lá. Mas foi a música que levou o Moçambique aonde ele foi. Exatamente. O conhecimento foi através, inicialmente, com o Ivo Ladislau e o Carlos Catuípe. Com a Cleia Gomes. Com o Beto Bolo. Exato. Depois veio o Marquinho Araújo também. Né, que veio trazendo a nossa música do litoral. Mas tem uma particularidade que a gente tem a essência, né, do Moçambique, do ritmo, que trazem os tambores, mas cada um dos grupos do litoral traz isso de uma forma um pouco diferente. Sim. Traz. A gente respeita a essência, mas ela traz de uma forma diferente, porque nós temos lá o Chão de Areia, que traz de uma forma diferente, né? Nós, Esperandires, a gente veio também. A gente teve alguma resistência no início, justamente por isso. E os grupos mais tradicionais. E os grupos tradicionais raiz, que é o caso do grupo Tribo Moçambiqueira, que é raiz. Né? Então, tem vários grupos lá, mas de uma forma, cada um trazendo uma forma diferente. E foi a música que levou o ritmo a ser conhecido. Esse investimento começou, Paulinho, lá na década de 80, como eu comentei. Eu estava buscando as minhas origens, as minhas raízes, na verdade. Porque eu circulei durante a infância o Brasil inteiro, morei aqui, morei ali, pipoquei. Aí chegou num ponto assim que eu digo, quero ser cantora. Mas o que eu vou cantar? Não, espera um pouquinho, tem que buscar o meu povo, né? Aí cheguei em Santo Antônio da Patrulha, não, muito açoriano. Embora meu sangue seja açoriano também, eu digo, muito açoriano, não é a minha praia. E aí, ouvindo Catuípe, o Ladislau e a Cleia, eu fui parar em Osório. E digo, tá aqui a minha raiz, né? Não foi difícil, não foi fácil chegar. O Ivo me aceitou de pronto, mas o Catuípe já ficou meio assim. E depois nos tornamos amigos viscerais, assim, né? Foi uma coisa muito, muito linda, porque afinal de contas, quando a Cleia decidiu parar de cantar, eu continuei, né, essa divulgação. E hoje, autorizada pela Rainha Ginga a fazer continuar a divulgação. Foi muito importante, eu sentei muito tempo com ela me chamou às falas muitas vezes para explicar isso que eu estou dizendo hoje para vocês, né? Eu não canto Moçambique. Moçambique é muito diferente, né, de raiz. Sim, mas tu tem Moçambique. Mas eu tenho Moçambique na veia, no meu trabalho, fazendo o gênero do Moçambique. Isso é muito legal, muito legal. E eles acabaram se modificando também, né, Loma? A gente tem bastante contato com o pessoal do Moçambique, com a Rainha Ginga, né? Eu, sobretudo, no trabalho que eu tive em Osório, então muito, muito ligada à tradição. Houve uma resistência, mas que foi muito bacana, né? Sim, sobretudo esse esclarecimento para a rainha. Exatamente. Eu lembro de uma vez que nós fomos para um festival e eu queria levar a bandeira da Nossa Senhora do Rosário para o palco. Houve uma resistência, ela não deixou. Não conseguimos levar para o palco, né? E eu entendi naquele momento, a gente respeitou. E depois ela veio dizendo assim, que pena que não foi, porque poderíamos ter divulgado a nossa tradição. Então ela entendeu depois, mas como cada um tem o seu tempo, e eu acho que a gente fez isso de forma muito bem, né? Respeitosa. A Loma vem trazendo esse respeito. Acataram a vontade dela. Eu também, a gente sobretudo tratou muito bem, porque eles essa coisa deles ficarem assim, muito preocupados, é muito por conta do passado, procede. Então, agora eles entenderam que a importância da gente estar divulgando através da música. Então, a música, ela Porque a música evolui, né? Evolui. Quer dizer, a própria música popular gaúcha, que se quer dizer, ela originou no tradicionalismo bem arraigado, né? Exatamente. E foi evoluindo. E a gente chegou e passamos por compositores como Mário Barbará, como Sérgio Jacaré, Vinícius Brum, que foram dando outra cor para essa música gaúcha. Né? Que nasceu dentro de um movimento. Não sem muita resistência, como é natural, né, no ser humano, porque eu lembro uma época
em que o Bonitinho começou a tocar guitarra e foi massacrado, né, por muita gente porque tocava guitarra. Tocava guitarra. Na música gaúcha, guitarra não, né? Então, esses rompimentos, digamos assim, e da resistência a uma digamos, um engessamento da cultura é fundamental. Né? Mas o Nordeste não faz isso, né? Não engessa dessa maneira. Eles contam a cultura local, Zé Ramalho, Geraldinho Azevedo, eu amo, sem dúvida, né? Todo aquele grupo que divulgou essa música instrumental e mesmo as poesias, né? Falando do cancioneiro, da cultura local. Ontem eu assisti parte de um documentário dos guitarristas, Robertinho do Recife, e inclusive o nosso gaúcho aqui, o Frank Solari, participou dessa. Maravilhoso aquilo. Tá, e daí? Eles são roqueiros, por que não? E por que não? Né? Mas o Bonitinho, o Badia falou, o Bonitinho é um cara que estuda, né? Exato. Um cara estudioso, exato. Tocava os rock and roll, tocava Led Zeppelin, tocava tudo. Maravilhoso. E aí criou uma barreira, né? Para ele poder avançar. Sabe que nós do coletivo, foi a discussão, por exemplo, que aglutinou esse coletivo, foi exatamente essa apropriação de vários ritmos que permeiam aqui o nosso estado, aqui, chamamé, candombe, né, milongas, tangos, chacareiras, choro, tem muito choro aqui, as chacareiras, enfim, tudo isso que permeia aqui, a gente percebeu isso na música de cada grupo desses do coletivo e em alguns outros artistas assim que vêm fazendo isso, que dá essa estética, que dá esse colorido à música, que aí a gente resolveu chamar essa música de Sul Universal, exatamente por botar nesse caldeirão toda essa diversidade cultural que nós temos aqui, e isso ser percebido nos instrumentistas e nos trabalhos instrumentais que isso já de um tempo para cá, né? O meu quarteto tem 10 anos, o Badia também tem o grupo dele, o Picumã tem 10 anos de estrada também, então veja, é um trabalho que vem sendo feito já e que a gente percebeu assim, naturalmente. Não é uma coisa que caiu assim. Em cada um desses artistas tem essa pitadinha de Rio Grande do Sul e juntou tudo isso, né? Não sei o que... Não, e eu acho que como a música instrumental, na ausência do texto, né? Ela vai se identificar muito mais com ritmos, com algumas linhas melódicas, né? Porque é isso que já diferencia bastante da música com texto. Quer dizer, o texto te leva ao lugar onde tu quiser. Agora, a música instrumental tem que ser muito bem definida, né? Quanto a ritmos, tem que explorar o ritmo, tem que colocar, às vezes, numa música só, a gente coloca 3 ritmos, entendeu? Porque é como a gente pode explorar para localizar a nossa intenção daquela música. E além a gente fala muito dos instrumentistas, né? Excelentes instrumentistas que nós temos aqui, mas nós temos que falar do compositor também, né? Os compositores maravilhosos da música instrumental. Então, que traz essa história aqui que ele está falando, que é passar essa mensagem através da música, né? Da composição. Sem o canto. Sem o canto, sem o texto. É difícil. E eu todos os shows que eu escutei agora, né, dos grupos que eu estou tendo a oportunidade de participar junto, é maravilhoso, cada um mais maravilhoso. E tem as grandes diferenças, né? Sim. Entre um e outro. Exatamente. Né? Mas tem eu percebo nitidamente assim, que quem ouve e que não é daqui, por exemplo, e mesmo a gente que é daqui... Pô, mas tem uma característica assim, esse som é de lá, e quem não sabe de onde é, vai dizer, mas de onde é que vem esse negócio? Normalmente, quando o pessoal de fora que não tem muito conhecimento sobre a nossa música, eles entendem que é uma música latino-americana, não brasileira. E um dos grandes esforços que nós temos feito, tá ali no nosso logo, Sul Universal Música Brasileira. É trazer essa música que a gente faz de fusão, de
enfim, de diálogo com os mais variados estilos que nos chegam, né? Seja da matriz africana, seja do Latinoamérica, seja da onde for, da brasilidade, né? É uma característica, inclusive, do músico gaúcho, né? Nós somos, acima de tudo, brasileiros, né? Então nós tocamos samba, nós tocamos bossa nova, nós tocamos choro, nós tocamos forró, mas nós tocamos milonga também, né? Também. E tocamos chamamés, e tocamos tango. E do nosso jeito. Mas nós temos uma riqueza de informação, né? Sendo latinos também. Enfim, olha, temos o Chile, é um país maravilhoso, porque nós temos uma vizinhança muito criativa, assim como nós somos, uma cultura diversa. Uma cultura diversa. Então, você não tem por que classificar e colocar numa caixa. Claro, né? mas a maior parte do Brasil não se percebe latino-americano. É incrível, e a gente é verdade. percebe que aqui no Rio Grande do Sul nós temos mais essa consciência de que nós estamos num continente latino-americano, né? E isso faz toda a diferença na cultura, na hora de na arte, certamente. Na hora de se manifestar, exatamente. Sobretudo o artista, né? O resto do Brasil olha para a Europa e fica de costas para a América Latina. Exatamente. Olhando para lá. Mas isso é estrutural, né? É uma cultura imposta estruturalmente. Sem dúvida. Porque a gente não se una mesmo. A gente tem que Mas virar. eu acho que precisa cada um dar uma virada, um start. Exatamente. Percebendo exatamente isso. A grandiosidade desse continente assusta. Essa é a questão. Então é bom mesmo que o pessoal não olhe para a vizinhança, que são grandes demais. Nós temos percebido, assim, nas conversas que temos tido especialmente aqui no podcast, né? O Yamandu, o Borghetti, o Lucianel trouxeram muita riqueza de informações e a gente percebe no Brasil, como um todo, que é a música instrumental que mais vai para fora do país, né? É um dado, né? Não são os grandes artistas populares, né? Que circulam para fora. É a música instrumental, porque lá eles enxergam a nossa música brasileira como uma música altamente rica, interessante, instigante e tal. E um dos esforços que nós temos feito é que eles nos enxerguem também como música brasileira, por conta justamente de que estamos num estado brasileiro e a nossa música de fusão, ela é genuína e brasileira, né? E então é um ponto que a gente percebe que vai ser muito importante para a gente furar a bolha de resistência dos grupos aqui do Rio Grande do Sul para fora do Rio Grande do Sul, né? Que é um ponto bastante importante para nós, né? Então eu queria perguntar para vocês como é que vocês enxergam essa questão do furar a bolha, do sair do nosso universo fronteiriço, digamos, do Rio Grande do Sul para, seja Argentina, seja Uruguai, seja Europa, seja Estados Unidos, seja Ásia, para onde a gente for. Ou o próprio Brasil mesmo. Ou os próprios estados brasileiros, né, que a gente vai pouco ainda, muito porque é mais caro, né? As aéreas estão muito louco, terríveis. Então, como é que vocês enxergam isso? Se é através de um apoio também do poder público e privado, como é que... Sem dúvida. Eu acho que é por aí. Porque para te circular, né, a capacidade, a qualidade da nossa música, dos instrumentistas e da composição, sem dúvida, poderia circular o mundo inteiro, né, com uma excelente aceitação. Agora, o que nos impede de fazer isso? Aí nós vamos bater na tecla do artista de uma forma geral. Né? Para circular não é fácil. Né? Nós temos aí vem a história do festival. Né? Que é a possibilidade, onde se abre festivais, há uma possibilidade de tu enviar a tua composição, ser selecionado e aí lá mostrar a tua música com uma dignidade, que vai ter um som bacana, que vai ter um palco, né? Só que ainda a gente não consegue, às vezes, circular para muito longe. Né? Eu sei disso porque, por exemplo, o Christian teve agora foi selecionado para o Panela Jazz e não conseguiu ir. Não conseguiu ir por conta que o valor que eles davam não era ruim.
mas era muito distante. E, né, ia ter uma despesa muito maior do que... então, eu acho que o poder público, políticas públicas sobre a área da cultura, o investimento é essencial. Eu acho que partimos daí, né? Junto com toda essa questão do coletivo, que é importantíssimo também para se aliar, né? Para que um possa dar auxílio ao outro. Junto com essa política pública bem elaborada, bem pensada para o setor cultural, e intercâmbios, né? Não adianta só o nosso Estado fazer a aplicação correta da política pública, mas isso é, na verdade, uma via de mão dupla, né? Nós precisamos também que tenha leis de incentivos cada vez mais fortalecidas, empresas que possam investir nisso. Então, aí nós vamos cair lá num conceito que é preciso revisar neste país, para que de fato a gente possa ter um investimento na cultura e, sobretudo, nós tivemos há pouco tempo, né, Loma, o Buenos Aires em Porto Alegre, tivemos Montevidéu, um foi intercâmbio. Muito legal. Esse tipo de intercâmbio. Mas aí é que não é tão difícil de Não acontecer. não. Eu ia comentar isso. O que a Margarete Moraes, na época, ela era coordenadora de cultura do município, ela conseguiu fazer uma parceria com a cultura local de Buenos Aires. Eu acho que essa é uma demanda para os secretários de cultura, sabe? Eles se reúnem, então é uma demanda também para o Sul, né? Para o Sul Universal, no sentido de envolver a Bia, certamente. Opa, que ideia! Ela é ótima, porque ela é produtora, né? Fazer esse intercâmbio com outros estados através dos secretários. Claro. Vamos fazer o intercâmbio, fazer esse Brasil circular, né? Isso está faltando. E é a força realmente do coletivo, né? Uma das coisas que nos uniu é justamente o cansaço de lutar sozinho, né? Com certeza. E a percepção urgente de que é no coletivo que as coisas fazem diferença. E no Rio Grande do Sul nós temos a famosa balde dos caranguejos, né? Quando um tá subindo, vai lá, um outro puxa para baixo. E nós queremos romper com essa ideia, vamos quebrar esse balde aí, vamos largar os caranguejos. Não, a própria ideia de as coletivo. As mulheres já estão empenhadas As mulheres se juntam um coletivo para subir, não para ter algum para puxar para baixo. Mas, Badia, olha só, o Carlos Apel, ele fez muita coisa, como o Caminhos do Prata, né? Que foi mais ou menos nessa vibe. Mas como que ele conseguiu fazer isso? Porque ele tinha apoio do governo do estado. Isso é importante. A Bia consegue realizar as coisas porque ela tem apoio do governo do estado. Não adianta colocar uma pessoa que não tem apoio e que não tem cabeça também, né? É criativa para fazer as coisas com apoio. E que não tem esse entendimento sobre a importância do investimento na cultura. Certamente. Né? Então, não é só valorizar o músico, mas também formar plateias, fazer se conhecer, porque o que mais leva o nome de um país são os artistas. Né? Sem dúvida. Isso é preciso se dar oportunidade para que o nosso produto artístico possa circular. E a cultura fortalece os povos, né, Adriana? Sim. Eu acho que no momento que os secretários, o poder público se der conta dessa importância, essa ideia é ótima, não é porque é minha, está no nosso genes, né? Essa ideia de intercâmbio. Só precisamos descobrir como, mas fortalece os povos, fortalece sim. E dignifica o homem, né? Sem dúvida. Eu vejo que também é isso, é ter políticas públicas e culturais que sejam gestadas e geridas pelo poder público, né? Pelo gestor público que tá, e não terceirizar isso muitas vezes para apoiadores ou para, né? Esse recurso que é investido, na verdade isso é um investimento, ele tem que ter leis e políticas que o destinem para o caminho certo e que seja aquilo ali também que tenha a qualidade necessária, que tenha todo um olhar diferenciado. Sustentabilidade. Exatamente. Isso aí é público. No entanto, dinheiro também público, tem No entanto, a grande dificuldade da manutenção de políticas públicas com continuidade é a alternância do poder no sentido de
o que assume tende a derrubar o que o outro fez de positivo ou de negativo, né? E isso é um problema que historicamente nós temos enfrentado, né? Políticas públicas altamente corretas, com qualidade, com eficiência, como já vimos, por exemplo, em Porto Alegre, o FUNPROARTE, né? É um exemplo típico, né? de um tipo de iniciativa de política pública muito eficaz, que deu muito certo e que com as trocas de governo foram sendo esvaziadas, né? Então também a força coletiva vem muito de encontro a pensar como esse tipo de situação pode ser trabalhada por nós como agentes interessados nessa política, né? Nos festivais nativistas se encontrou uma maneira de resolver isso, né? Associação Moenda da Canção, associação que não dava, cada prefeito que entrava ou cada administração derrubava o festival. Sim. E aí lá na década de 80 o Monteiro e a Carmen tiveram essa ideia, não, chega disso, vamos criar uma associação. Interessante. Foi assim que a Moenda sobrevive. Coletividade, né? E aí o pensamento coletivo, porque eles são movidos à pressão. Então, quando tu tem um coletivo fortalecido, não é bem assim. A pressão é maior. Em Osório, por exemplo, a gente tombamos a tafona da canção, criamos uma lei para ver se eles não... Mas daí não houve um coletivo que pudesse ir lá pressionar, dizer, não, é lei, temos que realizar. Né? Cruz Alta fez isso também, né? Então, assim, o coletivo é essencial, importantíssimo, porque para pressionar de forma correta sobre os nossos direitos, porque isso é direito da comunidade, é direito nosso isso, né? E fomenta tanta coisa, né? Fomenta, para além da cultura, fomenta a economia local, né? Tem cidades, no Rio, só para sair do Rio Grande do Sul, a cidade de Rio das Ostras tem um festival de jazz lá, Jazz and Blues, que fomenta a cidade inteira. Quer dizer, ela mobilizou a cidade durante muitos anos. Depois eles ganharam os royalties do petróleo lá, do pré-sal e tal, que melhorou ainda mais, né? Mas o festival foi o grande motivador, né, da pujança econômica local dos cidadãos da cidade, né? E a gente vê muito isso aqui no interior, né? Sim. Quer dizer, o festival, se ele não é... festival... se ele não é, digamos assim, o grande esteio econômico, não é, a gente sabe disso, mas ele é fundamental para que a cidade se enxergue, né, como cultura. Como se autovalorize, né? Um dos exemplos é Santo Antônio da Patrulha. A Moenda é um festival que levou Santo Antônio para todo o Brasil. Para todo o Brasil, exatamente. Né? Então a cidade é reconhecida por isso. Agora, o RS Criativo tem feito esse trabalho muito bem, né? Tem 4 anos, eu acho que é na gestão da Bia, né, que entrou o RS Criativo, que tem feito esses índices maravilhosos, né, porque tem acompanhado a criatividade junto com a economia e que tem dado dados, assim, assustadores, que as pessoas não tinham noção disso, né. Então, eu acho que é importante falar. A reunião de dados, ela tem impactado muita gente, porque se percebeu que a economia criativa gera mais emprego que a indústria calçadista e automobilística. Sim. E quando a gente diz isso, as pessoas entram em choque, porque a indústria automobilística vem a negação, né? E a calçadista tem muito fomento para eles, né? E aí, quando se é para dar fomento à cultura, se enxerga por um outro viés que faz com que, inclusive, eles... durante algum tempo aí nos últimos anos, a cultura tenha sido demonizada, né? Tem um aspecto para nós no Movimento Sul Universal, que parte da música instrumental, que é um momento perfeito para instigar aqui com vocês. A gente teve muita dificuldade no quesito Sul Universal, de perceber mulheres instrumentistas, né? A gente tem muitas cantoras Sul Universal, né? Vocês são um exemplo. Muitos cantores, né? Temos o Pirisca, temos o Vinícius, temos, né, uma galera mesmo fazendo essa ponte, né? Mas como o nosso movimento ele era basicamente da música instrumental, inicialmente pelo menos, né? A gente não quer que fique só nisso, né?
E aí é a abertura da dinâmica da cultura, né? A gente não vai engessar essa coisa, pelo amor de Deus. Mas a gente percebe muitas mulheres na música erudita, instrumentistas, percebe muitas mulheres instrumentistas, mas que também cantam, né? Talvez por necessidade de inserir o seu trabalho. Instrumental não tem muito espaço. São poucos. Né? Muita abertura. Pois é, mas essa é a pergunta. Também. Por que não tem essa abertura para música instrumental, para as mulheres na música instrumental? Na verdade, as mulheres não têm abertura em muitas questões. Não é só na música instrumental. E talvez nós tenhamos muitos instrumentistas, como tu falaste aí, né? Mas ainda não com grupo formado, como tem os homens. Com composições formadas, né? Eu tenho um grupo, tenho uma composição. Aqui nós temos a Clarissa Ferreira atualmente, né? Que é uma pessoa que está bastante assídua com um trabalho bem definido. Ela seria o exemplo dessa. Toca, mas ela mais canta, né? Tem a Tamires Duarte, por exemplo. Mas tem instrumento. Não tem muitas mulheres. Eu queria dizer que tem muitas. Já temos bandas de mulheres. E mulheres assim que estão cursando a universidade, se formando em todos os instrumentos. O Peitaço me abriu muito a cabeça para isso, e o grupo As Minas da Música. Tá? Então eu fiquei chocada. 100 mulheres musicistas. É que não apareceu ainda, mas já vem aí. Tem muitas mulheres, muitas boas instrumentistas. A gente não tem registro, né? Não, a gente não tem dúvidas sobre isso. Eu estava justamente me mobilizando para, inclusive, fazer um festival só de mulheres, né? A Adriana sabe desse projeto, e eu até passei para uma amiga essa ideia para ela tocar, né? E a gente fez uma lista, assim, e realmente tem muitas instrumentistas, né? Só que elas ficam mais isoladas. Acho que agora estão se organizando. Exatamente. O Peitaço, eu acho que até vocês podem falar um pouco dele, para a importância disso para justamente a fruição dessas mulheres mais tocando, né? Compondo. Né? Sim. E aí eu tô falando da música instrumental, tá? Sim. Por isso que eu quero fazer essa separação importante. Pode ser. Então, é porque cantoras nós sabemos, nós temos que maravilhosas, né? É o que mais temos, né? Mas especificamente instrumentistas, são instrumentistas, né? O Paulinho Cardoso não canta. Né? Ele é instrumentista, o Teixo Cabral não canta, apesar de ser vozeirão aí. Mas eu canto. Tu canta? Claro. Mas bárbaro, né? O Tambo do Banda é um grupo vocal. Tá bem. Não sou um canário, mas canto também. Tu não tem um trabalho um Teixo solo. Cabral cantando, solo né? cantando, nesse sentido que eu quis dizer. Tá bem. Mas eu entendi, Badia, eu entendi. Existem sim essas mulheres. Assim, ó, além de toda a barreira, todas as barreiras que a gente precisa derrubar para ocupar o espaço, tem a barreira da masculinidade sobre a mulher, literalmente, né? Não, isso aqui tu não pode fazer. E são coisas que se enraizam, que ficam arraigadas, sabe? No subconsciente da pessoa. A mulher cresceu ouvindo, não, tu não, o teu irmão vai. Não, isso aqui não é coisa de menina, isso é de menino. Então, a gente está começando a derrubar, sabe? Essas barreiras. Sim. Eu percebo quando eu converso com uma instrumentista, tu gostaria de fazer um trabalho comigo? Elas ainda estão assim, será? Sabe? Entendi. Então eu entendo assim, a psicologia desse comportamento é bem por aí. O Peitaço, ele tá sendo mais assim, porque, né, a mulher tá dando com pau na mesa, tipo assim, sabe? Rompendo barreiras, né? Rompendo barreiras no murro. Mas a gente tem que ouvir muito ainda. Rompendo barreiras. E ainda nos dias de hoje, com uma dificuldade enorme. Né? Porque quando eu lembro muito bem, quando surgiu o nome Peitaço, eu vi muita gente tirando sarro disso. As próprias mulheres, né? Ai, que horror! E ficou nítido isso quando nós fomos num encontro, que foi aqui no Araújo Viana, acho que foi até em prol do Lucianel, da esposa dele na época, que nós fomos e nós levamos o coletivo.
E nós vimos alguns maridos segurando as mulheres assim, para não chegar perto de nós. Que loucura. Sim, foi isso, foi bem então isso. Então é assim. muito difícil, ainda é muito fechado. Né, a educação do homem ainda está muito na caixinha, né? Ele não entendeu ainda que juntos é que nós vamos nos fortalecer. E isso influencia, e não separados. Isso influencia na execução desse trabalho, da com composição, né, de eu me reunir com mais outras mulheres e formar um grupo de música instrumental. Isso influencia. Com então certeza. Nós estamos ainda engatinhando e que bom que veio esse peitaço agora, que nós ficamos lá 3 dias, são 3 dias, 4 né? dias. 4 dias. Peitaço da fazendo composição oficinas. Né, se libertando de várias coisas para poder compor. É um processo de pertencimento, né? Começar... há um trabalho psicológico nesse retiro. Sim. Os guris vão pra barranca, encher a cara, mas enfim, os meninos têm outra ideia da coisa toda. Mas te respondendo, é por isso, é um processo todo cultural que se não se tem, então a música instrumental de uma forma geral, tanto para vocês também, tem essa dificuldade, imagina para as mulheres. E o nosso, como eu falei ali, o que a gente não quer engessar, né? O movimento Sul Universal, ele nasce já de peitaço aberto, né? Então eu acho que... Estamos convidando as meninas, é isso? Não, a gente quer muito, porque nós sabemos do talento de tantas instrumentistas aqui no Rio Grande do Sul, a gente reconhece isso, a gente quer instigar, a gente quer trazer vocês para que se apropriem disso, para que tenham coragem de mostrar, né? Nós temos a Dona Elias, a Beth Krieger, maravilhosa, Dona Elias, temos enfim, a Simone Haslan, que canta maravilhosamente também, mas é uma grande pianista, grande instrumentista, é verdade. Nós trouxemos aqui no podcast anterior a Patrícia Vargas, que é uma instrumentista de Getúlio Vargas, que toca guitarra. Ela não canta, ela toca guitarra. E ela é contratada por grupos assim, de música mais regional para tocar. E ela, para ser solista, guitarrista do grupo. Sim, sim. E ela tem um canal no YouTube com mais de 120 mil inscritos. Mas ela toca de tudo, de Led Zeppelin ao Bonitinho, ao Teixeirinha. Exatamente, estão aí, né? Geralmente então a gente quer muito isso, sabe? Muito trazer para que esse movimento seja uma força coletiva de verdade o mais ampla possível. Adriana de Los Santos completou 30 anos agora de carreira. Adriana viaja o mundo inteiro aí tocando aquela gaita dela, né? Muito bom. Exatamente. Maravilhosa. Veja que também a música instrumental também até e para os homens também às vezes estar à frente de um trabalho instrumental, de um grupo, não é muito frequente também. Se a gente pegar e começar a perceber aqui, e foi uma dificuldade também no coletivo, mas qual é o outro? Instrumentistas tem um monte de instrumentistas muito bons aqui, mas trabalhos consolidados e já começa a afunilar um pouco esse espectro, né? Muito embora a gente, quando começou com a ideia e disseminou, a gente começou a ver que só faltava essa oportunidade para se enxergar como Sul Universal, né? Eu faço essa música e agora tem um grupo de pessoas estruturando isso, né? Então veio o William Miquelon de Vacaria, veio o Deboni de Caxias, tem gente de todos os lugares. Nós inclusive colocamos na Adriana Gira Instrumental do Instituto Estadual da Música, que é um recorte dessa música instrumental feita aqui, o Kiai, que é um grupo de Rio Grande, que é um grupo que, se não é exatamente Sul Universal o tempo inteiro, digamos Sul, mas o tempo inteiro, ele é também Sul Universal. E eles se reconheceram nesse movimento também. Que legal. Né? Então, porque, ao contrário do que muita gente pode pensar, a gente tem os ritmos sul-americanos, mas nós temos a música negra também como referencial.
nós temos o candombe, nós temos a força da música de Rio Grande, Pelotas, da música negra de lá, nós temos o Caco Xavier, que gravou, né, o vídeo, como vocês gravaram, do Eu Sou o Sul Universal, né? Quer dizer, nós temos algo mais amplo do que simplesmente o óbvio. Com certeza. E a gira é uma semente, né, que nós estamos plantando como pontapé inicial, assim, deste movimento que nasceu junto com o Sul Universal, que eu acho que tem tudo para a gente poder agora fazer essa formação de público, né? Porque nós já temos trabalhos consolidados, com qualidade, nós precisamos formar público, ter um consumidor desta música, né? Tem uma, isso me permite também uma outra pergunta que eu acho bem interessante de perguntar para vocês que participaram tanto de festivais. Nós temos uma característica nos festivais daqui do Rio Grande do Sul, que é de ser competitivo, né? Ele tem primeiro, segundo, terceiro lugar, ele tem prêmio, tem premiação, né, para esses lugares, tem premiação tem uns até que para melhor indumentária, né? Eu achei um medo danado de ganhar esse troféu. Eu fico bravo quando vi esse troféu. Então, eu sempre vi isso com um pouco de resistência, confesso, tá? Porque eu nunca circulei como vocês circularam nos festivais, porque eu percebia que isso poderia talvez engessar a forma de compor, né? Aquela forma de compor para... isso é música de festival, né? Sim. E a gente tem poucas mostras musicais, né? O modelo dos festivais de jazz que tem no mundo inteiro, ele vai numa outra linha, né? Que é a linha da mostra. Quer dizer, eu vou ter a felicidade de ouvir um show da Loma, da Adriana Esperandir, do Paulinho. E isso tem um impacto diferente. Como vocês enxergam essa questão? Tá na hora da gente mudar essa lógica do competitivo? Tem como mudar? Não tem? Eu tenho a impressão que tem alguns que gostam desta forma, né? Que eu acho que não vai deixar de existir. Mas o que nós precisamos é criar novos festivais com esse formato. Com esse formato. Não tem premiação, tem cachê, né? Nós não precisamos excluir uma coisa para outra. Eu acho que a gente vai ter espaço para todo mundo, né? Até porque esta música que é competitiva, ela acaba... não é termômetro para o trabalho de ninguém, né? Ser lá julgado, ganhar primeiro, segundo, não é termômetro. Até porque você está sendo julgado ali por 5 pessoas, que daqui a pouco a referência dele naquele momento enfim, não pode se... Apesar de que a gente, a minha carreira enquanto música autoral veio a partir dos festivais, foi ótimo. Mas hoje a gente já não participa tanto. Por quê? Porque o artista tem que se entender qual é o momento, o que ele quer para a carreira dele. Então, não precisa deixar de existir nada. O que nós precisamos é ter novos formatos, que eu acho que é essencial. Esse das mostras, sem ser competitivo, igual se passa daqui a pouco, né, para essa questão da triagem, até para levar qualidade para o palco, né, desse festival. Sim, mas eu acho que esse festival competitivo, que já não é tão interessante mais para a maioria dos grandes compositores aqui do estado, talvez, vai continuar acontecendo. Mas se precisa ter outros formatos, sim, com certeza. Claro. Esse jogo funciona para mim como diziam antigamente. Não, mulher não vende, as gravadoras, né? Mas não dá para gravar porque mulher não vende. Então, eu acho assim, isso é um jogo, né? Mas no interior, que a gente não tem muito o que fazer, eu estou falando no interior porque eu já morei muito no interior, não tem praticamente nada, eventos, nada. Um evento mostra lotaria igual. É assim que eu vejo, né? Concordo com a Adriana, nunca vai deixar de existir, porque tem, né, quem gosta do jogo do truco, o jogo do... Ok. Mas eu não concordo que isso seja assim. Eu acho que essa questão da forma dos festivais, ela tem que mudar também. Sim. Entendeu? Porque é muito aquela coisa antiga demais, né? Tem que ter alguém pro leão comer. O ineditismo é uma das questões, o ineditismo no festival. E quando nós falamos de festivais, nós mesmos agora citamos aqui vários compositores da década lá de 80, né? Nós não falamos de ninguém atual. E não é que não tenham grandes compositores agora e grandes músicas. Tem.
Muito. Nós tivemos Sim, muitas músicas maravilhosas nos últimos festivais. Mas não se fala porque daí nós temos um problema de mídia, né? Nós temos um problema da mídia que lá atrás, Califórnia... Nós tínhamos e rodava direto. Não, Agora a Liberdade. nós temos um outras problema edições. com o disco do festival, a música entra lá para o disco, nunca mais é feito nada com ela, ela vai para dentro de uma gaveta, acabou a música. São poucos os que acontecem, né? Por força própria também, né? O Pirisca, por exemplo. O Pirisca é da década dos anos 2000 já, Sim. entendeu? E se sobressai como um grande compositor, como um baita cantor, um intérprete, dono de um baita trabalho. Sim. Mas por iniciativa dele. Mas é isso. Os festivais não foi abriram as Mas Exatamente. o festival acho que funcionou naquele momento ali, anos Só 70 e 80, 80. porque, como eu falei, não tinha e precisava de um lugar para a gente mostrar. Então, os artistas estavam sedentos demais e com as gavetas cheias de música. Muito boa. Grandes compositores. Bom, nós já temos um tema para segunda temporada do podcast Universal, que são os festivais, né? Futuro porque é um dos assunto festivais. que é um assunto extremamente relevante e importante, né, da gente pensar neles. Até porque é um espaço onde as pessoas produzem para estar no festival, né? Sim. Então E até pensar, os festivais mesmo, pensar na música instrumental não como uma forma de ganhar mais dinheiro, entendeu? Sim, Na lei, ainda tem que se modificar entendeu? isso, né? Tem que modificar muita coisa. Tem que se modificar isso. Bom, projetos incentivados é um outro assunto também que outro assunto vai também. render bastante, né? Antes da gente finalizar, tem uma questão que eu gostaria de perguntar para vocês, que a gente sempre pergunta para os nossos convidados, que aqui no Rio Grande do Sul a gente, como nenhum estado, outro estado brasileiro, a gente tem essa consciência de pertencimento ao continente latino-americano e tal. Temos essa fusão dessas músicas todas, O que é ser gaúcho para ti, Loma? Mas que baita pergunta. O que eu vou te dizer em relação a isso? Que nem diz um amigo meu, tenho 2 horas pra... É mais ou menos isso que nunca me ocorreu que alguém me perguntasse o que é. Quando a gente ocupa um espaço no vácuo quântico, não importa em que lugar do mapa ele se encontra, Sim. né? Mas eu gosto muito da cultura, gosto muito desse estado, gosto muito da natureza do Rio Grande do Sul, sabe? Eu acho que eu me sinto pertencente a este estado. Ser gaúcho para mim é amar inclusive as pessoas, né? Eu viajei muito e quando eu chegasse, meu Deus, que falta que eu sinto da franqueza, sabe? Daquele processo caloroso de receber as pessoas. Isso não se encontra com muita facilidade por aí, né? E eu acho que ser gaúcho é isso, é amar o teu lugar, né, onde tu estás. É uma questão de sentimento, né? A gente tem esse sentimento de pertencimento a um estado e que a gente reconhece a questão das falhas e algumas coisas que a gente não concorda, mas aí é uma questão de sentimento. Eu gosto de ser gaúcha. Eu também gosto. Tem muita identificação, né? Sim. Com a cultura, com as pessoas. Com as pessoas, com os lugares que são maravilhosos, né? As regiões que são maravilhosas. A gente tem uma diversidade enorme. Incrível. A gente só ainda tem muita dificuldade de reconhecer isso, né? Mas a gente tem uma diversidade maravilhosa. É um estado que eu... E a gente valoriza mais quando sai. Gente, que saudade do vizinho. Aquele chato que me enchia o estômago, mas me ensinava tanto pela franqueza, sabe? Pelo coração aberto. Isso, mesmo sendo um chato, ele está sendo verdadeiro, né? Isso não é muito fácil de encontrar, não. O brasileiro também Fora tem do muito. sul. O brasileiro também tem muito isso. De quando sai do Brasil, ele dá aquele sentimento de reconhecer o Brasil, né? Exato. Eu tenho muitos amigos que foram para fora do Brasil que tocavam rock ou se identificavam com uma música que não a brasileira. Nunca tinham escutado muito Tom Jobim, Bossa Nova, nada. E foram para lá e se apaixonaram. Até tem um relato bem famoso já do Ed Mota, né? Que só ouvia soul music americana e quando chegou lá ele disse assim, bem, os caras que eu admiram a música brasileira. Peraí, deixa eu ouvir quem é esse Edu Lobo aqui, quem é esse Chico Buarque, quem é esse Tom Jobim. E se apaixonou, pois né? com certeza. E nós temos um pouco isso também, né?
né, Paulinho? Se reconhecer quando sai fora. Eu tive essa experiência. Quando eu morei um tempo na Itália, e quando cheguei lá, me impactou muito. Vários músicos, onde eu comecei a conhecer outros músicos e outros artistas e, enfim, a frequentar, eles tinham um repertório gigantesco de música brasileira. Bossa nova, assim, todas. Discografia, tudo de Tom Jobim, tudo. E eu disse, nem eu sei isso aqui, não sei. Aí eu fui me informar com ele sobre a nossa música, porque a gente aqui, talvez, quando está aqui, vai perceber isso quando está lá, não quando está aqui. E talvez com o gaúcho também seja tenha essa mesma relação aí, né? E às vezes nós que moramos aqui nos distanciamos também do próprio Brasil, né? Muitas vezes. Então, eu acho que é isso. A gente só precisa se livrar dessas amarras que eu sou daqui ou sou dali. Não é uma questão de sentimento. Ser gaúcho, eu gosto de ser gaúcho, de pertencer a essa terra. Mas eu preciso ter uma mente ampliada e aí ser sul-universal. O Paixão Cortes, que é uma referência para todos nós, que é um cara que meio que com Barbosa Lessa meio que inventou, né, muita coisa do que as pessoas acreditam. Enfim. Ele era um cara de mente aberta, né? Sobretudo uma mente aberta. E eu considero o gaúcho um ser que tem essa característica. Ele não é o gaúcho, quando é engessado, o ser humano, ele é rançoso. O ser humano em geral. O ser humano, de uma forma. O ser humano em geral, quando é engessado, ele está perdendo a oportunidade de evoluir, né? E a gente precisa evoluir cada vez mais. E a gente está encerrando, então, mais um episódio da temporada 1, agradecendo a Loma. Muito obrigado. O convite de vocês, guris. E a Adriana Esperandir, obrigado por estar com a gente aí. Eu que agradeço muito o espaço. Legal. Sensacional a nossa conversa. Então, aqui embaixo, vocês estão vendo os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Quem quiser também ser um patrocinador ou apoiador, por favor, entre em contato. E queremos agradecer a audiência, espalhem essa ideia do podcast Sul Universal, do Movimento Sul Universal, e até o próximo episódio.